você precisa entender, né, e ter maior clareza sobre a tua missão. Porque se você gosta realmente de ajudar as pessoas, se às vezes as coisas te revoltam, eu vejo que o terapeuta de Germânica Raikkonen, ele tem dentro dele, né, porque vocês são muito parecidos comigo também, eu tenho certeza disso. Dentro de mim eu sempre tive uma revolta, ainda mais depois que eu comecei a estudar tudo isso, né, e entender como as coisas funcionam. Então eu queria levar isso para o máximo de gente e que as coisas, eu queria levar a verdade para as pessoas. Essa era a real, né? Eu queria levar a verdade para as pessoas. Então eu não me contentava assim em ficar lá, digamos, lá no Pilates ou lá na ginástica laboral. Eu tinha que estar exercendo a minha missão, eu fui chamada para isso. E eu acho que a gente sempre sente quando a gente é chamado, tá? Eu quero que vocês sintam isso, né? Todo mundo que quer começar com a medicina germânica, que quer começar na área de terapias, tem que sentir o chamado. E qual é o chamado? É exatamente isso. Você sente que você precisa ajudar, que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa levar essa verdade para as pessoas, tá? E chegando nesse ponto, né, por que alguns terapeutas dão certo e outros não? Porque, gente, a gente tem que ter isso de levar a verdade, né, de ter clareza sobre a nossa missão, de trabalhar com esse propósito, trabalhar com amor, né? São esses os terapeutas que fazem mais sucesso, são os que amam o que fazem. Se você estiver desalinhado aí do teu lugar, né, se não for para você ser um terapeuta, você não vai muito pra frente, sabe? Vai ser aquele terapeuta morno. Então, assim, a gente tem que ter amor. O amor, ele vem de dentro, ele não vem de fora, né? Então, os terapeutas que conseguem sentir é como se fosse uma chama acesa, né? Eles com certeza têm mais sucesso, tá? Por quê? Porque durante a nossa carreira, né, por exemplo, durante 12 anos, eu tive várias fases boas, fases ruins, né? Não foi tudo 100%, não. Imagina, lá atrás, quando eu comecei, eu passava sérias dificuldades financeiras, né? Eu tive que correr muito para conquistar as coisas na minha vida, né? Não foi assim, não caiu assim, sei lá, de mão beijada. Eu tive que correr muito, e quem me conhece sabe o quanto eu corri, o quanto eu trabalhava nos cursos, o quanto eu me dedicava àquilo. Acho que a palavra era dedicação, né? E aí a gente enfrenta fases boas e fases ruins, né? Por exemplo, a pandemia. A pandemia foi aí um choque na vida de muito terapeuta, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Então, quando a gente tem o amor dentro da gente pelo que a gente faz, né? Quando a gente olha e diz, poxa, eu tenho que continuar porque eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Mais ou menos isso. Parece que eu nasci pra isso, né? Mais ou menos esse pensamento que a gente tem. Então a gente consegue enfrentar os desafios mais facilmente, né? Hoje, é claro que eu continuo tendo desafios, né? E por muitas vezes eu também já pensei em desistir. Por quê? Porque são 12 anos, a gente nunca fica estável em 12 anos, né? Às vezes a gente sobe, às vezes a gente desce e tá tudo bem, só que a gente tem que saber olhar pra isso e entender, poxa, e eu falo assim, gente, a medicina germânica, ela já tá dentro de mim, sabe? Não é nada separado. Se algum dia eu parar de fazer tudo isso aqui que eu faço, ela continua dentro de mim. Não tem mais como separar. Sabe por quê? O que a gente estuda na medicina germânica? É a natureza, é a sabedoria da natureza. E nós somos natureza, né? Então, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que aquilo faz parte da gente, não tem mais como separar, não tem mais como a gente voltar a ser quem a gente era lá atrás.
tá? Então, eu sempre falo, isso aqui é um pedaço de mim, né? Isso aqui é um pedaço, por isso que eu cuido, assim, com tanto carinho, e eu não consigo realmente fazer nada ruim com as informações que eu tenho, sabe? Porque, ainda mais no mundo digital, a gente tem muito essa visão, né, das vezes, sei lá, querer vender mais, ou aumentar o faturamento, e aí se mata trabalhando só pra aumentar o faturamento, sabe, gente? E eu vejo que eu já não consigo, isso é muito de mim, assim, eu prefiro não fazer isso justamente porque é a medicina germânica, né? Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas quando a gente tem, né, essa sabedoria da natureza, a gente começa a entender que não é um jogo de vender um curso, não tem nada a ver com vender um curso. É outra coisa, gente, é a missão de vocês, é o propósito de vocês, é o caminho de vocês, né? Então, a história muda, e é exatamente essa visão que vocês têm que ter lá com os pacientes de vocês, né? Não é no dinheiro que vocês têm que focar. Claro que dinheiro é bom, a gente tem que ter dinheiro, a gente só sobrevive com dinheiro, como eu falei, né? Eu tive que correr muito para conquistar as coisas na minha vida, porque realmente eu tinha dificuldades financeiras e a gente tem que ser remunerado, a gente tem que, é o nosso trabalho, né? Enfim, dá para melhorar muito a vida sendo terapeuta de Germânica Raikkonen, né? Isso é um fato. Mas o objetivo, assim, o olhar de vocês não pode ser focado no dinheiro. O dinheiro, ele é consequência do seu trabalho sempre, né? Mas a gente precisa focar na pessoa que tá ali na nossa frente, em fazer com que ela melhore, em nos dedicar para que ela melhore. Se você começa a focar só no dinheiro, né? Ou querer só... sei lá, se você começa a focar só no dinheiro, você vai ver que você não vai muito longe, tá? Você não vai muito longe. Por quê? Porque aquilo não se sustenta. Assim é com os terapeutas, com pacientes, e assim é com qualquer coisa. E assim é também no mundo digital, tá? Então, se eu focasse só no dinheiro aqui, eu não iria ter muito sucesso, ou o universo, assim, ó, ele já sabe responder, já sabe colocar você no teu lugar de novo. Então, o objetivo não é esse, tá, gente? Eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro, como eu falei, mas a gente tem que se voltar, se manter os olhares para as outras coisas, que é a melhora do paciente, e aí o dinheiro vem como consequência, tá?